Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula 2 do nosso curso de Cuidador de Idosos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em um tema muito especial e essencial. O tema da nossa aula de hoje é Fisiologia e Psicologia do Envelhecimento. Primeiro, hoje nós vamos falar, nessa primeira etapa, das mudanças fisiológicas comuns no envelhecimento. Então, nós vamos ter uma divisão. Primeiro, nós falamos das mudanças fisiológicas e na segunda etapa, nós vamos falar das mudanças psicológicas do envelhecimento. É muito caro esse tema para nós. Nós precisamos entender melhor o processo do envelhecimento, as mudanças fisiológicas comuns que ocorrem à medida que envelhecemos. Vamos explorar juntos como o nosso corpo se transforma e como que isso, de certa forma, impacta na saúde e no bem-estar. Então prepare-se para uma jornada fascinante pelo nosso corpo, onde cada detalhe conta uma história única. É realmente fascinante. Quando nós falamos sobre envelhecimento, nós estamos realmente nos referindo a um conjunto de mudanças naturais e progressivas que vão ocorrendo no nosso corpo com o passar dos anos. Isso é nítido. A nossa pele muda, o cabelo cai, nós vamos ficando um pouquinho mais cegos, né? E a gente vai percebendo essa mudança. E é importante cada um de nós lembrarmos que, embora todos envelheçamos, o ritmo e a maneira como isso acontece vai variar muito entre pessoas. As mudanças fisiológicas, ou seja, as mudanças no corpo, vai variar de pessoa para pessoa. Essas mudanças não acontecem igual para todo mundo. Algumas dessas mudanças vão acontecer mais rápido e algumas vão acontecer mais devagar. Isso depende muito do estilo de vida que a pessoa leva, vai muito da genética, vai muito do estilo alimentar da pessoa. É uma série de fatores que vão influenciar. E é exatamente isso que toma o estudo do envelhecimento tão interessante e único para cada um de nós. Nós vamos começar essa jornada entendendo então como que cada sistema do nosso corpo ele se adapta ao passar do tempo. Porque cada sistema ele tem uma forma de adaptação. Cada sistema vai se adaptar de uma forma diferente. Então, nós precisamos entender isso. Para cada um de vocês que estão abraçando essa empreitada de ser um cuidador de idoso, vocês vão pegar peculiaridades em cada idoso. E é interessante vocês entenderem por que talvez certo sistema daquele idoso é tão debilitado e o resto do corpo não. Você que vai estar cuidando de dois idosos, por que o de um é de um jeito, o de outro não é? Então isso faz parte do nosso estudo, faz parte da nossa grade curricular. Vamos começar pela pele e o sistema tegumentar. Com o envelhecimento, a pele ela tende a perder a elasticidade devido à redução de colágeno e elastina. A nossa pele ela tem uma elasticidade, ela consegue se esticar, literalmente se esticar. Por quê? Porque tem colágeno e elastina. Porém, quando nós vamos ganhando mais idade, nós vamos perdendo colágeno e nós vamos perdendo elastina. Então, pela perca de colágeno e pela perca de elastina, nós vamos perdendo essa elasticidade. Por isso que nós vamos enrugando.
Por isso que surgem as rugas. Por isso que a pele não fica tão reta, fina, né? Não que eu esteja fino, né? Mas por isso que surgem as rugas. A nossa pele, desde criança até certa idade, é lisa, porque ela tem elasticidade, mas ela perde o colágeno e a elastina, então ela vai enrugando. Também ela se torna mais fina, ela vai se tornando mais fina e pode apresentar o quê? Algumas manchas senis. Ela vai ficando mais fina e repare para você ver, a maior parte dos idosos possui manchas. E essas manchas, elas acontecem exatamente porque ela está mais fina e aí o idoso fica às vezes exposto ao sol. Então, essa exposição ao sol ou a outras situações vão deixando manchas. Isso ocorre porque a capacidade de regeneração da célula também diminui. Durante a nossa adolescência, infância, até mesmo a fase adulta, antes de chegarmos assim por volta dos 40, 50 anos, as nossas células elas têm uma capacidade muito grande de se regenerar. Porém, quando nós vamos envelhecendo, elas vão perdendo essa capacidade de regeneração e é por isso que ela fica mais fina. Então, por isso que vão surgindo essas manchas, elas ficam mais finas. Então, vamos pensar na pele como um livro que conta história. Como um livro que conta a história da nossa vida. Imagina, a pele é um livro que conta a história da nossa vida. E cada linha e marca tem um significado. Cada linha da nossa pele e marca, ela tem um significado. Além disso, a exposição ao sol ao longo dos anos pode acelerar também essas mudanças. Vocês viram o que eu falei agora mesmo? Exposição ao sol e outras situações podem ser um dos fatores que vão fazer essas mudanças na pele. Correto? Então, destacando a importância do uso de protetor solar desde cedo, que é importante, né? Que muitas pessoas não fazem, né? Então, a pele como esse livro, cada linha uma história, uma mancha, uma marca, né? A percepção do envelhecimento visível pode levar a uma diminuição da autoestima. Quando a pessoa ela começa a se ver envelhecendo, ela vai diminuindo a autoestima. E aí começam os impactos psicológicos. Nós vamos falar mais sobre isso na segunda parte, mas vamos dar uma abertura. Ela diminui a autoestima e na imagem corporal também. E isso vai afetar a confiança, a interação social. Enfim, vai levar a pessoa à ideia do fim. Porque o envelhecimento, para muitos, é a ideia do fim. Já parou para pensar que todo mundo trabalha e tem uma ideia assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porém, quando chega nessa fase, de repente dá uma... Todo mundo não vamos generalizar, né? Não, né? É igual o vídeo que eu falo da primeira aula, né? Que eu falo que os 40 anos não é uma idade ruim, é a idade da maturidade, porque a gente pega tudo que aprendeu na vida e agora sim eu sou um ser maduro, né? Porém, nem todo mundo consegue visualizar assim. E aí, quando chega nessa idade da aposentadoria, que fala assim, agora eu vou aproveitar, se dá o quê? Uma baixada. Por quê? Aposentei, envelheci, olhei para mim, eu não tenho mais aquela disposição, eu não sou mais útil para alguma coisa, se dá essa ideia de utilidade. Tanto que hoje se vê muito que quem se aposenta continua trabalhando ou busca algo para fazer. Por quê? Porque se dá a ideia que está chegando no fim. Então, tem essa ideia do impacto psicológico. Então, a pele ela é o primeiro fator fisiológico que vai
apresentar-se fisicamente como imagem do envelhecimento. O segundo sistema fisiológico que vai ter mudanças também com o envelhecimento é o sistema músculo-esquelético. Os nossos músculos e os nossos ossos, eles também mudam com a idade. A nossa massa muscular, ela tende a diminuir, e o que pode levar a uma condição conhecida como sarcopenia. Além disso, a densidade óssea, ela pode reduzir também, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. É muito comum ver um idoso cair ou bater um osso, e quedas que são assim, pequenas, quedas que são assim, você fala assim, um tombo à toa, faz com que o idoso quebre ou frature um osso. Por quê? Exatamente por causa disso que eu estou falando, porque ele perde massa muscular, a sua densidade óssea reduz, e se a densidade óssea reduz, o osso fica mais frágil. Então, na fisiologia do envelhecimento, nós temos essa característica também. Então, o idoso, ele precisa ficar um pouco mais atento também a como que ele anda, onde que ele anda. Não é muito bom lugares com escadas, aqueles degraus. O cuidador de idoso ele tem que estar muito atento a essas questões também, porque o idoso também muitas das vezes ele vira uma criança, ele gosta de uma estripulia, ele gosta de uma aventura. Então, e é nessas aventuras que ele acaba às vezes tendo um trauma. O trauma que eu falo não é um trauma psicológico, mas é um trauma de uma fratura, um trauma de algo do tipo. E ele se esquece que hoje ele não é mais aquele adolescente que tem os ossos fortes, que tem os músculos fortes, né? Imagina os nossos ossos como uma estrutura de um edifício. É essencial mantê-los fortes e saudáveis, porque é a estrutura de um edifício. Então, mas vai chegando na terceira idade ou na melhor idade, a estrutura desse edifício fica um pouco debilitada. Então é muito interessante também para os idosos, para que mantenha essa estrutura bem fortificada, apesar que não vai ficar tão fortificada como antes, alguns exercícios de resistência, como hidroginástica, pilates, caminhadas, alguns exercícios de resistência e também uma dieta rica em cálcio e vitamina D. São fundamentais para manter a saúde óssea do idoso. Não só do idoso, mas de todos nós, né? Porque nós sabemos que o cálcio, né, está diretamente ligado ao fortalecimento ósseo, e a vitamina D também. Tomar o solzinho da manhã, né, aquele solzinho das 9, 10 horas, é essencial. Então, você, cuidador de idoso, presta bem atenção nisso. Você, às vezes, está cuidando, leva o idoso para tomar o solzinho da manhã. Se você cuida da questão da dieta dele, da alimentação, alimentos ricos em cálcio, é muito importante. E na questão da estrutura musculoesquelética, também vem os impactos psicológicos. Por quê? Porque o idoso ele não consegue se movimentar como antes. Nós vamos ver uma redução na mobilidade. E essa redução na mobilidade leva ele a um sentimento de frustração, um sentimento de isolamento, um sentimento até de depressão. Por quê? Ele não consegue acompanhar os outros, ele não consegue ter aquela mesma disposição que os outros tinham. Às vezes está a família toda reunida
fala assim, vamos ali na esquina. Ele não consegue acompanhar e por isso, por saber que ele não consegue acompanhar, ele fica. E isso vai frustrando, isso vai deixar... E os outros que vão não conseguem perceber que ele quer ficar, por quê? Porque ele já sabe que ele não tem essa mobilidade mais. Então, isso tudo vai impactando o psicológico do idoso. E isso vai fazendo ele se isolar. E isso leva ele à depressão. Então, são situações que precisam... Não só a família, mas o cuidador também precisa ficar bem atento. O cuidador tem que ser aquele que tem que ter uma visão holística. Se nós estivéssemos num curso de terapeuta, a gente falaria que o cuidador precisa ser... Na verdade, esse curso ele deveria chamar em todo lugar curso de cuidador de idoso holístico. Porque o cuidador ele tem que ter uma visão holística sobre o seu paciente. Ele não tem que... O cuidador não pode ser somente aquele que dá banho, que alimenta, que troca de fralda quando precisar, que leva no banheiro, que dá comida, que conversa. Não, ele tem que ter uma visão psicológica, ele tem que ter uma visão fisiológica, ele tem que ter uma visão social, ele tem que ter uma visão biológica sobre aquele idoso. Bom, vamos partir então para o sistema cardiovascular. O coração e os vasos sanguíneos, eles passam por algumas mudanças. As artérias, elas podem endurecer na terceira idade, aumentando assim o risco de ter hipertensão, né? Não só hipertensão, assim como outras doenças cardiovasculares. O coração já por sua vez ele se torna menos eficiente ao bombear o sangue. Quando a gente é jovem, o coração está na toda potência para bombear. À medida que nós vamos envelhecendo, o coração vai perdendo sua potência para bombear o sangue, aumentando assim o risco de parada cardíaca. Pense assim no coração como o motor do nosso corpo, sabe? E esse motor uma hora pode parar de funcionar. Ele precisa de cuidados constantes, sabe? Para funcionar bem. Então, que cuidados são esses que o idoso precisa ter? Além de exercícios, ou seja, não ter uma vida sedentária, ele precisa ter uma dieta rica em fibras e pobre em gordura. Gente, idoso não pode comer gordura. Gordura não pode estar na dieta do idoso. Por quê? As artérias já estão endurecidas, o coração já não está funcionando. Então, gordura saturada corta do idoso. Mas ele gosta, ele não tem que gostar, a não ser que queira morrer, tá? Por quê? Porque gordura saturada vai prejudicar, tá? Então, se ele manter uma vida com exercícios, Paulo, mas ele não tem a mobilidade reduzida, que você falou lá do sistema músculo-esquelético? Tem, mas lógico, gente, que eu tô falando do quê? Eu tô falando de exercícios que ele consiga fazer, que seja uma caminhada, que uma hidroginástica, qualquer exercício que ele consiga fazer, tá? Porque ele precisa fazer algum tipo de atividade. E aí, ele tendo essas atividades, tendo uma dieta rica em fibra, pobre em gordura saturada, pode ajudar a manter o coração dele saudável. Pode ter certeza disso. E o psicológico também, em relação ao sistema cardiovascular, é afetado também. Por quê? A ansiedade relacionada à saúde cardiovascular pode ser debilitante, gente, mas pode ser também gerenciada através de acompanhamento médico regular e também práticas de relaxamento. Por quê?
Porque a ansiedade, ela afeta diretamente o coração. O idoso, quando ele fica ansioso, por diversos motivos, ele pode, como o coração já é um pouco debilitado, ele pode ter um ataque cardíaco. Tendo ataque cardíaco, ele já não tem um bom funcionamento do coração, ele pode ter um infarto. Até nós, só para vocês terem ideia, quando a gente está com um transtorno de ansiedade generalizada ou qualquer outro tipo de situação dentro da gente, o que acontece com o coração? Dá um aperto aqui, não dá? A gente não sente um aperto muito grande aqui, a gente não chega até ir no cardiologista, faz exame, não dá nada. O que o cardiologista faz? Manda a gente para onde? Para o psicólogo, não é isso? Então, imagine isso no idoso, né? Então a gente precisa ficar atento a esse tipo de situação. Passando para um outro sistema fisiológico, nós temos o sistema nervoso, que é o cérebro, né? O cérebro, gente, ele infelizmente também ele não escapa. Ele não escapa no envelhecimento, tá? Há uma redução no número de neurônios à medida que nós vamos... Tá pensando que é só maconha que mata neurônio? Não. A gente vai envelhecendo e os nossos neurônios também vão morrendo. Se morre neurônio, morre neurotransmissores. E isso impacta a memória, impacta a velocidade de processamento. Ou seja, o idoso, ele vai processar as coisas que estão acontecendo mais lentamente, ele vai ter uma certa perca de memória. Isso é muito natural. Por quê? Porque os neurônios vão morrer. Ele vai raciocinar mais lentamente, porque se morrer o neurônio, não vai ter tantos neurotransmissores, então até que o tic-teco bate, demora um pouco, tá bom? Então isso é muito natural. E isso exige o quê? Paciência de quem convive com o idoso. E muitas das vezes o problema é que quem convive não tem paciência. Então o idoso ele vai te perguntar uma coisa 5 vezes, ele vai te perguntar uma coisa que ele te perguntou já de manhã, ele vai te perguntar de tarde, tá? E aí nós vamos em uma das aulas, quando nós falávamos um pouco das patologias da terceira idade, nós vamos falar daqueles idosos que xinga todo mundo, daqueles idosos que quer bater em todo mundo e ninguém tem paciência. E aí nós vamos falar do Alzheimer, nós vamos falar do Parkinson, e aí vocês vão entender um pouco como lidar com isso, por que isso acontece. Nós vamos tentar entender um pouco dessa situação. Mas eu acredito que vocês já estão entrando já no clima dessa onda dessa dinâmica do cuidador e de entender esse envelhecer. Porque nossa dinâmica é essa. A gente não começa construindo a casa do telhado para baixo. A gente começa de baixo para cima. E tá bacana, vamos lá. Então, mas não se preocupe com as mortes dos neurônios nem dos neurotransmissores, tá? O nosso cérebro, ele é como um músculo, tá bom? Quanto mais usamos ele, mais forte ele fica. Então, é tranquilo. Como que nós vamos fazer para que o idoso não perca tanto neurônio, não perca tanto neurotransmissores? Simples. Jogo de quebra-cabeça, leitura e até mesmo aprender um novo idioma pode ajudar a manter a mente afiada. Ou seja, nós vamos estimular a mente daquele idoso, tá? Jogo de caça-palavra, quebra-cabeça, essas coisas assim, é ótimo. Leitura de jornal, revista. Por quê? Porque, igual eu falei, é igual um músculo. Músculo, quando você vai na academia e malha, o que acontece com ele? Pum, ele incha, não é isso? O nosso cérebro também. Quanto mais você trabalha o seu cérebro, mais ele exercita, e aí mais os neurônios, os músculos, eles vão ficar
fortificados. Quanto mais fortificados, menos chance de morrer ele vai ter, tá bom? Como eu estou falando de cérebro, vai ter impacto psicológico também, gente. Né? Por quê? O idoso, ele, antes de chegar na terceira idade, ele tem muita convivência e ele consegue visualizar outros idosos que ficam mal, que fica com perca cognitiva, entra na demência. Então, ele já fica com aquilo na cabeça. Então, o medo de ter um declínio cognitivo pode causar um estresse e uma ansiedade. Ainda mais quando ele começa a perceber que ele está dando alguns sinais, porque alguns sinais ele vai ter. Mas não é porque ele deu um sinal de esquecimento que ele está ficando demente ou que ele vai ter alguma patologia. Mas por quê? Porque antes de chegar nessa idade, ele já visualizou pessoas assim. Ele já viu pessoas com um sintoma disso. Mas não quer dizer que ele vai ter. E isso vai levando ele a um espaço de ansiedade, vai levando ele a um espaço de estresse. Mas manter a mente ativa pode ajudar a preservar a função cognitiva. Ou seja, é só manter a mente ativa. Não deixar cair no estado depressivo, não deixar aquele idoso parado sem fazer nada, deixar ele produzindo. Se isso acontecer, pode ter certeza, vai dar boa. Né? Olha, e nós temos também, não podemos esquecer, que dentro de tudo, o que faz o corpo funcionar, o que faz tudo acontecer é o que a gente chama de metabolismo. O que é metabolismo? São todas as funções químicas que acontecem, a liberação de hormônio que faz o organismo funcionar. E aí nós temos o metabolismo e o peso corporal, tá? Pessoas com metabolismo lento costumam ter um peso um pouco acima. Pessoas com metabolismo rápido costumam ter um peso abaixo ou dentro do limite. Isso não é uma regra, mas costuma. E com a idade, o que acontece? O nosso metabolismo tende a ficar um pouco mais lento. Então, por exemplo, se eu tenho metabolismo mais lento, eu demoro mais para digerir. As coisas acontecem mais lenta no meu corpo. O que pode levar então a um ganho de peso. Por quê? Se o meu metabolismo é lento, a comida entra no organismo, então ela vai ficar mais tempo no estômago. E quanto mais tempo no estômago, mais tempo o meu organismo vai ter para absorver gordura. Deu para entender? Se o meu metabolismo é rápido, o que acontece? Ela digere mais rápido no estômago, então ela vai ficar menos tempo, então menos tempo o meu estômago vai ter para absorver gordura. Entendeu? Então, como o metabolismo do idoso é mais lento, ele vai ganhar um pouco mais de peso, tá? Paulo, você me deu uma solução aí para me perder peso. É mesmo, o que aumenta o metabolismo? Água, atividade física. Muita água e atividade física aumenta o metabolismo, tá? Então, como o metabolismo do idoso ele fica lento, o que vai acontecer? Isso pode levar ele a ter um ganho de peso, mesmo mantendo a mesma dieta e o nível de atividade, tá? Comendo a mesma coisa, ele não vai comer mais, ele vai continuar tendo as mesmas atividades, mas vai engordar. Pense no metabolismo como uma fogueira. Nós precisamos alimentá-la corretamente para queimar de forma eficiente. Então, ajustar a dieta para incluir mais proteínas, menos carboidrato refinado, né? Pode ajudar a manter esse metabolismo ativo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter o metabolismo da pessoa ativa, buscar fazer aquilo que mantém esse metabolismo ativo ou possa até aumentar ele. É interessante, para que ele não ganhe tanto peso.
o ganho de peso vai afetar o psicológico da pessoa também, porque ele pode afetar a imagem corporal e a autoestima. Geralmente afeta mais nas mulheres, mas os homens também costumam afetar, tá? Especialmente numa sociedade, né, gente, que valoriza a juventude e a magreza. Um dos motivos que o idoso muitas das vezes entra em depressão. A sociedade de hoje valoriza o jovem. Valoriza o jovem. Olha as reportagens, olha tudo. É os ricos, é os socialites e os jovens. Quem que dá ibope para idoso? É triste isso, né? E os magros, né? Porque os gordinhos, ó. Então, isso afeta a imagem corporal da pessoa, porque a pessoa não queria. Ó, já tô ficando velho, já tô, como se diz, com o pé na cova. É o pensamento. E ainda gordo, careca, é o fim mesmo, né? Então isso afeta o psicológico da pessoa. E o cuidador, ele tem um papel de extrema importância nisso tudo. Os cuidadores, eles desempenham um papel crucial no apoio ao bem-estar físico e emocional do idoso. Eles ajudam a gerenciar essas necessidades diárias, como alimentação, higiene, garantindo que cada idoso siga uma dieta equilibrada e um regime de exercícios adequados. Além disso, os cuidadores, eles podem oferecer um suporte emocional, combatendo a solidão e o isolamento social. Ou seja, você também é aquele companheiro. Cuidadores também, eles vão incentivar atividades que estimulam a mente, como jogos, leitura, e vão educar os idosos e suas famílias também sobre as mudanças associadas ao envelhecimento. Porque a família não sabe. E aí nós temos que tomar muito cuidado também, porque hoje as famílias têm uma ideia completamente errada do que é um cuidador de idoso. E os cuidadores de idosos hoje também têm uma ideia completamente errada do que é um cuidador. Até mesmo porque se chama um cuidador muitas das vezes é para ir para o hospital para acompanhar. Aí virou acompanhante de idoso. E aí do hospital já vai para casa, porque você está com o quê? Com um acamado. Vocês precisam ser mais do que o acompanhante do acamado. Vocês precisam introduzir na família a ideia de que ali não tem um moribundo, que ali não tem uma pessoa vegetando. Vocês precisam ser aqueles que falam: sai da cova, Lázaro, levanta. E colocar isso na cabeça da família também. Infelizmente, muitos cuidadores não fazem isso, ou porque tem preguiça, ou porque gosta disso aqui, porque cuidador de idoso ganha bem. E é muito fácil ganhar bem só para ficar ali do lado da caminha fazendo uma coisa ou outra. Mas se for olhar o ofício do cuidador de idoso, é muito mais do que sentar numa cadeira, dar o remedinho, dar um banho, virar e ir embora. Bom, finalizando essa aula então, gente, envelhecer é uma parte natural da nossa jornada, tá? E ao entendermos essas mudanças fisiológicas e com o apoio de cuidadores dedicados, nós podemos adotar algumas práticas, tá? Para envelhecer com saúde e com vitalidade. É importante lembrar que cada um de nós pode fazer escolhas que promovam um envelhecimento mais ativo e também saudável. E lembre-se, a idade, gente, ela é apenas um número. A idade é apenas um número. O que realmente importa é como nos sentimos
e como nós cuidamos de nós mesmos. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e cuidado. Eu te encontro na aula 3, onde nós vamos falar então das mudanças psicológicas comuns no envelhecimento, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe. Tchau!